Daqui a pouco estará conosco o presidente da Câmara, né, o Romário Policarpo, que foi a pessoa que provocou essa situação. E, Kowalski, seja bem-vindo aqui na Hora do Cajuru. Muito obrigado por estar aqui com a gente para trazer em detalhes esta informação. Que tipo de decisão o presidente Romário Policarpo tomou lá aí na Câmara de Vereadores, que envolve os 3 clubes aqui da capital, o Atlético, o Vila Nova e o Goiás, já que o Goiânia tem a sua sede lá em Aparecida. O que ele decidiu e qual que é o assunto que tomou conta aqui do nosso futebol de ontem para hoje? Diga para nós o que aconteceu. Um abraço, meu querido Kowalski Ribeiro. Um abraço, uma boa tarde, amigo Nivaldo. Almoçar, né? Uma boa tarde, apesar de eu não ter almoçado. É importante almoçar, mas uma boa tarde. Uma boa tarde, senador Cajuru. Eu sou da escola de Maguito Vilela, que falava que governo faz oposição ao governo, e quando o governo não faz oposição ao governo, os governos trabalham juntos, como no caso que o senador Cajuru tem proposto para Goiás aí, só a população que ganha. Na questão, um abraço na Lívia Dias, um abraço ao Thiago Menezes. Na questão apontada, há uma cobrança, né, de ISS, depois de vários e vários anos, a prefeitura resolveu cobrar aí dos municípios esse imposto sobre serviço, apesar do Tribunal de Justiça de São Paulo e do próprio STJ já ter definido que cabe cobrança de ISS somente para bilheteria, a Prefeitura de Goiânia resolveu inovar e cobrar aí dos clubes imposto sobre serviço através de produtos de loja, imposto sobre serviço através de escolinha, imposto sobre serviço através de publicidade, que tem toda uma taxação pesada de lei própria, né? E isso pegou a todos de surpresa, inclusive a nós aqui da Câmara Municipal, inclusive o próprio presidente Romário Policarpo, tem sempre orientado a trabalhar sempre dentro da legalidade, para que a gente possa analisar com calma todo tipo de projeto que é encaminhado a nós, né? Havia um consenso, havia um acordo com a própria prefeitura que encaminharia esse refis de fim de ano para dar anistia, para dar desconto, mas também para regularizar as questões tributárias da prefeitura do tocante também ISS, que viria esse capítulo à parte referente não só a clubes de futebol, mas todas as associações sem fins lucrativos que desenvolvem trabalhos sociais também na cidade, né, para não a cobrança desse ISS. Infelizmente, a prefeitura até o momento não remeteu, não cumpriu esse acordo de remeter esse texto. Também o texto veio sem o impacto orçamentário necessário para análise desse refis, né, um refis realizado para o próximo ano, o último ano do prefeito Rogério, e sem o parecer da própria procuradoria deles lá, da Prefeitura de Goiânia, informando sobre a legalidade desses atos. Então, o projeto hoje está comigo na Procuradoria, está em análise, e a orientação do presidente, até para travar na CCJ, é que a pauta da Câmara, todas as votações da Câmara, aguardam, então, a Prefeitura cumprir a sua parte, ou senão não haverá votação do próprio refis e também das outras matérias atinentes de interesse da própria Prefeitura. Ô Kowalski, é lógico que o passo seguinte está com a prefeitura, né? Tem essa situação aí de travar a pauta na Câmara, e enquanto a prefeitura não se manifestar dentro daquilo que o esperado pela Câmara, não se vota nada. Mas você imagina que isso aí estaria solucionado até quando? Nossa esperança é que a prefeitura remeta esse substitutivo ao projeto apresentado anteriormente o mais rápido possível, porque ficaria então no prazo correto para a entrada em exercício do refis do ano que vem, também o afastamento dessa cobrança de ISS a essas associações. A nossa expectativa, em diálogo com o Procurador-Geral do município, doutor José Carlos, que é muito receptivo a essa nossa demanda, é que isso seja feito o mais rápido possível, até possivelmente o início da sessão do dia de amanhã. Se for encaminhado o substitutivo até o dia de amanhã, no início da sessão, há que se ter um trâmite normal, há que se transitar pela CCJ também, e a gente possa findar essa celeuma até na próxima terça-feira.
E se por acaso não chegar até amanhã, qual que é a consequência disso? Bom, a orientação do presidente é que se a prefeitura não cumprir o acordado com os clubes de futebol, que é a própria presidência da Câmara, é de travar a pauta. E para o projeto específico é que não haverá, então, refis na cidade de Goiânia. O A Kowalski, consequência é o não refis da cidade de Goiânia, o que acarretaria também nesse afastamento de um programa de arrecadação da prefeitura para gerir o seu próprio orçamento do ano que vem, porque a prefeitura, dentro desse refis, ele encaminha descontos no pagamento de IPTU, né? Descontos no pagamento de multas e juros do PTU, desconto no pagamento de ITBI. ITBI é a transferência de imóveis entre vivos, né? A negociação imobiliária da cidade. A cidade é uma cidade pujante no setor imobiliário. A prefeitura está reduzindo aí de 2% para 1,5% durante um prazo de 30 dias. Então, aquela pessoa que está no inventário, aquela pessoa que está esperando um momento mais oportuno, vai ter um desconto considerável. Se você pegar num volume de um negócio de um apartamento, 0,5% dele, no valor de imposto, é um valor considerável. Então, são todos esses danos que tem gerado, que podem ser gerados, ou não esses benefícios que podem acarretar à população, é esse não cumprimento. E é uma situação bem simples, a prefeitura tem que cumprir o que ela acordou, que é remeter à Câmara a questão da emenda ao substitutivo ou um substitutivo para a regularização do ISS junto aos clubes de futebol. Ô Kowalski, você está aí na Procuradoria, logicamente já se deparou com uma situação mais ou menos semelhante por diversas vezes. O que você acha que pode ter acontecido nesse caso? Foi uma falha involuntária ou foi algo que de alguma maneira foi premeditado? Nós estamos procurando entender, Nivaldo, porque o Poder Legislativo, ele trabalha, apesar de trabalhar na fiscalização do Poder Executivo, ele trabalha em apartado do seu dia a dia, nas ações que são executadas, nas ordens que são dadas, a documentação que é remetida. E nós tínhamos, o Romário fez um acordo com o prefeito, fez um acordo com os clubes de futebol, fez um acordo com os presidentes de clubes de futebol, para que essa matéria viesse da prefeitura junto com o Refis, né, no texto do projeto de lei complementar do Refis, e para nossa ingrata surpresa e insatisfação, quando o texto chegou na Câmara Municipal, não tinha o dispositivo que nós tínhamos trabalhado junto à prefeitura lá no Poder Executivo. Então é algo que nos pega de surpresa, é algo que nos deixa um pouco mais atento, porque o Poder Legislativo, o Parlamento, o senador Cajuru sabe muito bem disso, é necessário acordos, é necessário cumprir palavras, é necessário cumprir o que foi determinado ali num colégio, né, numa conjuntura. E o que a gente tem sentido é que o cumprimento, a palavra dada, o acordo celebrado não chegou da parte deles até a casa. Então, o que nos resta fazer se não tem acordo com relação ao ISS dos clubes de futebol, o Refis, então, também aguarda. Entendi. Como última pergunta, o Kowalski, os clubes foram autuados, né, em quase 70 milhões de reais. Claro, um valor, outro valor, tal, perfazendo um valor acima de 65 milhões de reais. Então existe esta autuação. Como é que está a situação dos clubes em relação a isto? Puxar a ficha dos clubes, aparece essa conta para pagar junto à prefeitura ou isso aí ainda está naquela fase de negociação entre clube e prefeitura? O valor foi lançado, né? O valor foi lançado, uma vez que foi autuado, o valor foi lançado. E realmente ela causa prejuízos aos clubes de futebol na retirada de uma certidão, na celebração de um novo contrato, no passivo do clube. A menção de tal dívida dificulta aqueles clubes que tentam fazer uma SAF, que intentam um novo tipo de financiamento, um novo tipo de endividamento. Há um dano causado por lançamento dessa dívida, os clubes têm respondido, né, administrativamente, apresentado as suas defesas, tem clubes que têm decidido pela espera da judicialização
desse mesmo valor de ISS. Agora, é uma medida desmedida da própria prefeitura, porque é um ato novo, surgido dessa própria administração, na cobrança desse imposto. Porque é uma matéria já batida e debatida pelo Poder Judiciário de São Paulo, que não tem ressonância em outras capitais ou em outras cidades. A prefeitura, tentando inovar num tipo de arrecadação, acertou os clubes de futebol. E aí, pela vivência que eu tenho com o clube de futebol, você tem um impacto de tamanha soma num clube de futebol que movimenta aí 12, 11 milhões, nos últimos 3 anos e meio movimentou 30 e tantos milhões, você apontar uma dívida de mesmo valor inviabiliza qualquer tipo de projeto até um pouco longo prazo. É importante que entenda, que a população em geral entenda, que não é um benefício aos clubes de futebol. Já há uma não cobrança, não é legal cobrar desses mesmos clubes esse mesmo imposto. A prefeitura identificou lá atrás que era uma questão de interpretação, e ela não é uma questão de decisão judicial. Cobra-se imposto sobre serviço de bilheteria. Haverá um ato de lazer, haverá um evento determinado, um jogo de futebol determinado por um certo horário, um certo local, a pessoa pagará o ingresso e aí incidirá sobre aquele ingresso vendido uma alíquota de imposto à prefeitura sobre o serviço prestado. Né, porque a prefeitura tem outros serviços que acompanham aquele mesmo evento, como mobilidade urbana, travar o trânsito, a polícia municipal, que é a guarda municipal, que amanhã se chamará a polícia municipal, garantir a segurança. Então há um gasto à prefeitura que, entre aspas, é pago com esse imposto. Agora, surgir do nada, amanhecer um belo dia e decidir cobrar os clubes de futebol esse valor é algo alvitante, que o presidente Romário Policarpo não irá aceitar e ficará, assim, ao lado dos clubes de futebol na defesa de um direito que é deles. Né? É questão de justiça mesmo, não é questão de privilégio, não. É importante que a população entenda dessa forma. Perfeito. Acho que o Cajuru está na linha. Já foi? Perdoe ouvinte, tivemos um problema de áudio aqui no Senado Federal e eu fiquei fora e a produção demorou também para ligar por telefone. Então aqui, primeiro o procurador Kovaski, por coincidência, ontem à noite o procurador federal, que o senhor deve conhecer muito bem, do Ministério Público Federal de Goiás, Mário Lúcio de Avelar, telefonou conversando comigo, marcando um jantar para amanhã aí em Goiânia, e a gente falava de ti. Eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, procurador Kovaski, e te respeito muito, mas eu queria entrar aqui, o Nivaldo fez as principais perguntas, cabe a mim agora para concluir, parece que daqui a pouco o presidente da Câmara e o nosso vilanovense doente, Romário Policarpo, também vai entrar ao vivo aqui na hora do Cajuru, é o seguinte: o prefeito de Goiânia, o Rogério Cruz, veio ontem para ver a assinatura do que ele não imaginava acontecer e que achava que eu não iria conseguir, como o próprio Caiado achava que eu não iria, mas o Caiado falou: você é terrível, você vai conseguir. Eu consegui os 100 milhões de reais para abastecimento de água via Saneago em Goiânia, em Aparecida, Trindade e Goianira. E eu conversei com ele sobre esse assunto. Falei: prefeito, o senhor disse que iria resolver, até agora nada. Ele falou: Juru, calma, eu só estou tentando achar juridicamente como é que eu faço para não cobrar os quase 70 milhões daquilo que você me chamou de criminoso, realmente eu chamei, da cobrança indevida do ISS aos times goianos, ao Vila Nova, ao Goiás e ao Atlético. Aí ele falou para mim sobre isso. Então, procurador Kovaski, por fineza, pela minha ignorância jurídica e também a do Nivaldo, não é a nossa especialidade. Como que o senhor pode dizer aqui agora a nação colorada, a nação esmeraldina, a nação atleticana? Que detalhe jurídico é esse que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, tem que achar para não cobrar esses 70 milhões de ISS dos 3 times goianos por fineza? Abraço ao senhor, Deus saúde ao senhor e à sua família. Obrigado, senadora. A recíproca é verdadeira. Um abraço também ao procurador da Fazenda Pública aí no âmbito federal, que tem meu total respeito também, meu total carinho, admiração também, multa, muito mais a minha.
No tocante à questão do ISS, o acordo com a prefeitura é que viesse por projeto de lei complementar que o próprio Refiso que viesse um capítulo, alguns artigos ou incisos que afastassem a cobrança de ISS dos clubes de futebol com referência. Aí não precisaria esmiuçar as referências dos outros serviços prestados, como escolinha, como publicidade, que já é altamente taxada, como venda de material esportivo nas lojas, e ficasse focado no que o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu e o STJ recepcionou, que é o imposto sobre serviço de bilheteria. Então, em evento determinado, a cobrança do bilhete, o clube e o torcedor paga no bilhete o já embutido o valor, que depois é mensurado, esse ISS, porque é o imposto que vai para a mobilidade urbana fechar o trânsito, para a guarda municipal, que amanhã se tornará a polícia municipal, fazer a segurança local. O que a prefeitura remeteu no Refis não veio o texto referente a essa possibilidade de anistia, de isenção, de imunidade. O que a prefeitura argumenta é que poderia ter uma emenda na Câmara Municipal, mas não pode. Por quê? Porque não cabe à Câmara Municipal legislar de matéria tributária e orçamentária que impacta no orçamento do ano que vem. Porque senão o orçamento ficaria de difícil construção se todos os vereadores opinassem e propossem e aprovassem projetos relacionados ao próprio orçamento do Poder Executivo. São casas distintas. A casa da Câmara Municipal, ela funciona, como o senhor bem sabe, foi um vereador de muito destaque, é um senador de bastante influência em Brasília, tem feito um brilhante trabalho, entende que governo não briga com governo e a população é que sai beneficiada, né, da escola de Maguito Vilela, como eu falava. Agora, o correto seria o prefeito remeter a nós, então, um substitutivo ao projeto apresentado de Refis, incluindo a questão das associações sem fins lucrativos, que envolve também os clubes de futebol. A prefeitura acordou belo dia e falou, não, vamos taxar os clubes de futebol referente ao ISS e pegue um passivo. Agora, essa medida é descabida porque ela pode afetar as associações demais, que trabalham na cidade, que não tem clube de futebol profissional, né, chamado profissional, mas que tem outras atividades que podem receber também um cálculo de alíquota de ISS que já foi definido que não cabe para a medida, né? Não cabe para o caso em específico. Bom, primeiro, parabéns pela sua explicação, não há nenhuma dúvida de minha parte, creio que do ouvinte, nosso único patrão. Nivaldo, eu coloco para que você encerre essa nossa entrevista e sigamos aqui com a Hora do Cajuru. Eu só quero te avisar uma coisa, Nivaldo, o procurador Kovács sabe melhor do que eu isso. Eu fui vereador 2 anos, estou há 4 anos e meio como senador. O que o presidente Romário Policarpo, da Câmara Municipal de Vereadores, fez é muito importante e é muito grave para a Prefeitura de Goiânia. Isso é igual aqui, já aconteceu aqui no Senado Federal, no governo Bolsonaro, e está acontecendo agora, a oposição ao governo Lula, que significa, o procurador sabe muito bem, a palavra chama-se obstrução. O que é uma obstrução? Você não vota nenhum projeto enquanto não acontecer aquilo que você reivindica, que é, no caso, o Refis, que propõe o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, que é um homem do futebol, o Romário Policarpo. Então, Nivaldo, isso ou seja, para um país e para a Goiânia. Imagine o tanto de projeto importante que o Rogério Cruz está ansioso para aprovar. Ontem, por exemplo, ele comentou comigo aqui, lá na antessala do ministro Jader Filho, da habitação da cidade. Ele falou, Cajuru, eu estou precisando da votação aqui da Câmara. E eu nem sabia dessa notícia, Nivaldo, porque você não tinha me telefonado para falar dela, depois você me telefonou. Então é muito importante e, ao mesmo tempo, é muito grave para a Prefeitura de Goiânia. Ou seja, o prefeito Rogério Cruz tem que fazer o que o procurador Kovács brilhantemente acabou de colocar aqui. Resolve essa situação logo, porque senão a cidade inteira vai ser prejudicada com projetos importantes que estão travados. Ou seja, obstruíram a pauta. Entendeu, Nivaldo? Exatamente, Cajuru. Eu penso dessa forma. É muito grave que chegou a esse ponto, né? E aí fica
aquela questão, Cajuru, que inclusive nós falamos aqui na hora do Cajuru, quando apareceu a notícia da autuação aos 3 clubes. O prefeito falou, olha, eu não tinha conhecimento, até nós falamos, olha, será que uma coisa que envolve 3 clubes da capital o prefeito não sabe? Agora foi esse projeto, na verdade o orçamento, né, para o ano que vem, para a Câmara deliberar, votar. E foi faltando exatamente essa informação. Será que a prefeitura não sabia? Será que é uma falha? O cara passou batido? Então, são lacunas que estão aí para serem preenchidas com informações. Então, o meu pensamento, o meu entendimento é rigorosamente igual ao seu, porque é realmente de uma gravidade gigantesca chegar-se a um impasse de parar tudo que interessa à prefeitura na Câmara de Vereadores por conta desse ISS aplicada essa multa aos clubes, e a Constituição Federal não dá o direito à prefeitura de cobrar isso dos clubes. Exatamente. E só para concluir da minha parte em relação ao procurador Kowalski, ontem aqui também em Brasília com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ele veio me dar uma notícia em primeira mão. Eu falei, parabéns, finalmente o senhor tomou uma decisão certa. Na questão dos clubes, o Vila Nova, o Goiás e o Atlético, quase 70 milhões, esse crime cometido, porque descumpriu a Constituição Federal, né, rasgou a Constituição, porque o fato é muito simples, não pode cobrar ISS de time de futebol, de instituição sem fins lucrativos, como igrejas, como sindicatos, enfim, como estabelecimentos de ensino e tal. Aí ele falou assim para mim, Cajuru, eu demiti imediatamente aquele cara que você falou, eu nem vou falar o nome dele, acho que é João Flávio, sei lá, acabei de falar, eu não ia falar, falei. O cara que eu falei que o dinheiro foi roubado, o dinheiro que eu, Cajuru, mandei como senador, 800 mil reais, para inaugurar o Instituto de Doenças Raras em Goiânia, lá no setor Jaó. A sede está pronta, tudo arrumadinho, fizemos tudo, eu, Cristiano Toledo, só falta comprar equipamento. Já começamos a comprar, graças a Deus, até porque o vereador Lucas Quitão também entrou com uma verba de 250 mil reais, mas os meus 800 mil reais foram roubados. Primeiro teve um desvio, depois um roubo. E aí o prefeito ontem me disse, que eu demiti o cara, e dia 6 agora eu estou entregando o dinheiro, Cajuru. Dia 6 é o quê? Dia 6 cai aqui, não é amanhã? Não, é depois de amanhã. É depois de amanhã. Então, portanto, depois de amanhã está entregando, pagando, para inaugurar o Instituto de Doenças Raras, o primeiro do Brasil, aliás, criado por mim como o seu empregado público, senador da República. Nesse caso, eu virei e falei para ele, você também tem que demitir, porque já que ele culpa, Nivaldo, você se lembra que eu comentei contigo aqui ao vivo, procurador Kowalski, ele fala que ele nem sabia desse caso. Ele diz que foi um cara do corpo técnico da prefeitura. Um cara desse tem que ser demitido. Ele descumpriu a Constituição do país, né? Cobrando indevidamente esses quase 70 milhões do Goiás, do Vila Nova e do Atlético. Então vamos esperar que isso aconteça de uma forma absolutamente urgente, porque não há mais tempo. Os times estão desesperados, preocupados, tem que pagar advogado, e o honorário de advogado num caso desse não é brincadeira, para esse assunto encerrar, porque cá entre nós, Nivaldo, procurador Kowalski, esse assunto já está enchendo o saco, né? Vamos ver se resolve isso, né, Kowalski? Isso, nós estamos aguardando aí a melhor manifestação da prefeitura, né? Nós estamos aguardando que ela, então, defina qual o texto que vai ser encaminhado para, como foi feito no acordo, né? Para que se possa votar, então, essa possibilidade de tirar esse bode na sala, né? É algo que afeta todo o futebol goiano e o Romário Policar tem uma defesa especial nessa linha, em toda que afeta a cidade, mas nessa linha
um pouco mais de rigor no sentido de aplacar uma injustiça. Se os clubes devessem tal imposto, não haveria outra alternativa. Agora, não devendo tal imposto e a prefeitura inovando, a prefeitura que conserte, então, a situação que foi criada. O que nós desejamos é que ela encaminhe, então, para nós um substitutivo ao projeto de refis, para que seja corrigido esse erro da própria prefeitura. A prefeitura, num primeiro momento, tentou ventilar a possibilidade da criação de uma emenda na casa, mas, como eu disse, não há constitucionalidade num projeto de lei criado por vereador para alterar o orçamento. Você desequilibra todo o orçamento do próximo ano. Então, essa matéria tem que vir da própria prefeitura e nós estamos no aguardo. Ok? Ok. De minha parte tá ok, Cajuru. Não sei se você tem mais algum questionamento para fazer para o Kowalski Ribeiro. Parte, ok. Só um abraço especial ao nosso querido procurador. E o Romário Policarpo também vai falar? Ou vamos encerrar a hora do Cajuru depois das nossas mensagens, Nivaldo? Vamos encerrar depois de nossas mensagens. O senhor Romário deve estar em alguma sessão lá, ou alguma comissão, e não está podendo falar agora. Talvez ele fale amanhã. Mas nos debates esportivos ele entra, né? Vamos tentar falar com ele mais tarde, né, para ele corroborar, logicamente, isso que o Kowalski Ribeiro acabou de dizer, né, até porque o Kowalski tem tantas informações que em relação a esse assunto que o Romário também tem. Perfeito. Então agora as mensagens de produtos que nós recomendamos sem nenhuma reserva às nossas próprias famílias na hora do Cajuru pela Band News, FM 90,7, a mais respeitada e linda emissora goiana, na hora do Cajuru para um mundo de audiência no canal Campeão Brasileiro de Audiência do YouTube da Band News, nas redes sociais e nas plataformas digitais. Voltamos para a conclusão dos assuntos de hoje, já